Bom, pessoal, o assunto é Cristiano Zanin. Rapaz, Cristiano Zanin causou um furdúncio na militância com duas decisões dele. Mas segura aí, que a gente vai primeiro aqui aos comentários, daqui a pouco a gente vem na matéria, né? Hoje, dia 23 de agosto de 2022, espero que todo mundo esteja... 2023, Fagundes, 23, Fagundes, 2023, 2022 eram os bons tempos de Bolsonaro. Agora, felizmente, estamos nos más tempos de Lula. Mas enfim, Lígia Maria, minha amiga, comentou aqui: quem não tem o que fazer, inventa isso. Isso é o que está fazendo o Dino para tirar o foco da CPMI. Eita, chutei agora aqui o negócio do... Deixa eu arrumar aqui. Peraí, deixa eu botar de volta aqui. Deu uma chutada aí. Chutei. Bom, vamos lá para... Ela comentou no vídeo: Bolsonaro intimado a depor no caso dos empresários acusados de planejarem golpe. Marcado aqui o comentário. Obrigado, Lígia. Vamos para a matéria, gente. Concordo contigo, querida. Olha só o título da matéria. Olha a classe que o cara foi arrumar confusão. Zanin é bombardeado por militantes nas redes após votar contra a pauta LGBT+, LGBTQ+. Né? Enfim, o engraçado, gente, é que eu tava olhando aqui, a decisão do cara, não é que o cara tá certo. O Zanin, na verdade, ele não tá sendo contra a pauta em si. Se você pegar o texto, o voto dele, ele tá sendo contra a inclusão desse assunto nessa ação. Segundo o depoimento aqui segundo o voto dele, né, o objeto da ação não era essa questão de criminalizar, né, de trazer num contexto racial xingamentos ou críticas à classe LGBTQ+, né? Não era esse. Encaixaram ele na história sem ele dar, ou seja, foge ao mérito. Então, assim, o Zanin ele não votou contra, é isso que a gente tem que entender, ele não votou contra a criminalização. Ele não foi a favor porque não era objeto da ação inicial. E que no voto dele você vai perceber que ele disse que isso aqui merece, né, ser apreciado, mas numa ação relativa a isso aqui. O entendimento do cara tá certo? Tá certo. Você não pode pegar uma ação e sair botando dela tudo que você quer. Não, a ação tem que ser aqui, ó. Nós estamos fazendo uma ação sobre isso aqui. Pronto. Não posso estar... Como o Moraes está fazendo com o Bolsonaro hoje. Começa a investigar por uma coisa, acusa por outra, prende por outra, julga por outra e condena por outra. No fim das contas, a primeira, ninguém lembra que o cara foi preso. Né? É mais ou menos assim. Então, nessa ação aqui, o Zanin foi correto. Só que a militância caiu de pau em cima. Por que a militância cai de pau em cima? Porque a militância, gente, não tá nem aí. E é esse o grande problema que eu falo pra vocês, da gente, nós conservadores, cair nesse erro aqui. Apesar dele ter sido indicado por Lula, ele em duas ações aqui, vocês vão ver que ele agiu corretamente. Ele agiu dentro do princípio do Código Penal, né? Do que manda a regra. Ele obedeceu à questão do que manda o contexto jurídico, né? Ele não evadiu-se, não aproveitou uma brechinha, não. Ele agiu corretamente aqui. Né? É bom lembrar, ele não foi contra a questão da criminalização, ele foi contra essa ação abarcar essa decisão, que não era objeto, não devia estar lá. Isso era para ser uma outra coisa à parte. Né? Mas então, assim, uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte: o juiz, ele não tá lá para agradar A ou a B, nem direita nem esquerda, né? E é aí que tá o grande problema. Muitas vezes a gente quer que o juiz agrade a gente. Porque ele tem que votar a favor de Bolsonaro, ele tem que ser contra Lula. Não, ele tem que votar de acordo com o que a regra manda. Não tô aqui defendendo o Zanin, tô defendendo a decisão dele aqui. Tô falando, tentando explicar a decisão dele. Foi técnica. Só que a militância, ela não tá nem aí pro que é técnico. Eles querem... Gente, eu fico pensando, se a gente for criar, né, uma criminalização para tudo hoje no Brasil, nós vamos viver num estado policialesco. Quer dizer, eu tenho um amigo que a gente conhece, o nome dele é Silvio. Pouca gente sabe. Agora, ele é chamado de negão. Agora chama o cara de outra coisa. Não vai, pô. Se você pergunta, você conhece a maioria do Silvio? Ninguém conhece. Agora, você conhece o negão? Todo mundo sabe quem é. Ele se é prazer, mano, meu nome é negão. Sou negão. Pronto, ele faz prazer, negão. É o jeito. Quer dizer, agora você imagina
Você criminaliza tudo. Você não pode chamar o cara por esse nome, você, né, não pode mexer com a classe LGBT, você não pode mexer com isso. Agora, se o cara te chamar de branquelo, pode. Se o cara te chamar de evangélico, pode. Se o cara atacar você, a sua fé, você vê o Porta dos Fundos agora aí, de novo, né? O Porta dos Fundos. Pro especial de Natal, os caras estão preparando aí um especial pior do que o de 2019. Pior do que o de 2019. Se vocês acharam aquele lá absurdo, esse que eles estão fazendo agora para 2023 é pior ainda, né? Com esse governo agora, tudo pode. Então você observa, se pede para criminalizar, mas na verdade não é para se criminalizar porque é um crime, e sim para proteger as práticas de umas pessoas. Para que elas possam estar superior a outras. A gente não tem tipificado no Brasil o crime de cristofobia, tem? Mas hoje os cristãos estão sendo criminalizados. Hoje a gente não pode falar nas igrejas, hoje a gente não pode falar, a gente não pode ir para uma praça pública. Por exemplo, se você for numa praça pública hoje, né, como o pessoal fazia antes para falar do evangelho, ali com a caixinha de som, você mesmo, a polícia bate lá, te leva embora. Porque não pode. Mas essa pessoal do LGBT aqui, não estou falando as pessoas, estou falando a militância. Porque tem pessoa, a maioria, gente, dessas pessoas LGBT, as pessoas que são gente boa, são pessoas pacíficas, são pessoas tranquilas, são pessoas honestas. Eu tinha um amigo que morava aqui, ele é amigo meu ainda. Morava aqui, no meu condomínio. Cara, gente boa, a gente brincava, a gente ria, sentava com as minas, a gente brincava, nunca me desrespeitou, foi um cara que sempre agiu bem. Se hoje eu preciso de qualquer coisa relacionado ao trabalho que ele faz, que ele trabalha na prefeitura, se eu ligar fulano, ele, cara, passa aqui que a gente resolve. Né? É um cara prestativo. Então assim, não tenho nada contra as pessoas LGBT. É a militância que nos incomoda, que nos preocupa. Então essa militância, eles podem fazer o que eles quiserem. Eles podem ir nas ruas, eles podem fazer aquelas coisas lá do jeito que eles fazem lá, e você tem que aceitar. Mas você vê, um evangélico vai na rua, faz um culto evangélico numa praça, um evangelismo, bate a polícia lá e prende porque não pode. Mas os caras podem sair nas ruas enfiando crucifixo onde não deve, onde só não bate, usando crianças para aquele negócio todo, fazendo baixaria, que nem a gente já viu, e pode. Então, assim, ninguém tá... Eu não vejo, gente, uma tentativa de preservar a classe, não, eu vejo uma tentativa de blindar essa classe. Mais a militância. Né? Não as pessoas que são as pessoas normais, que são LGBTs. Eu falo da militância, que é a minoria. É uma forma de blindar eles. Nós pode tudo, nós faz o que nós quer e contra quem nós quer. E eu acho que nesse contexto aí, o Zanin não errou, não. Primeiro que a ação não era sobre isso. Envolvia a classe, mas não era sobre isso. Segundo, que isso aqui tem que ser muito bem trabalhado. Isso aqui, gente, tem que passar pelo Congresso, não pelo Supremo. O Supremo não é quem cria leis, o Supremo não é quem cria regras. Quem faz isso é o Legislativo. Outra ação aqui que o Zanin foi criticado é porque ele foi contra a questão do roubo até R$100, que é aquela questão da insignificância do delito, né? Ou seja, o cara rouba algo que não tem muita insignificância, não tem muito valor, por isso o cara não pode ser preso, não pode ser condenado, não pode ser nada, fica por isso mesmo. Então se tentando implementar isso no Brasil. Então você você tá trabalhando, você tem uma banca na feira, por exemplo, o cara passa, rouba R$50 de carne seu lá. Você não pode na delegacia denunciar o cara porque é o princípio da insignificância. Não, o que ele roubou foi 50 conto, é uma besteirinha, isso não é nada insignificante. Quer dizer, para os outros pode não ser insignificante, pode ser insignificante. Agora, pro cara que tava vendendo aquilo ali, que tirava o lucro daqui para sustentar a casa dele, aquele 50 conto ali foi significante, sim. Já pensou? Aí um rouba 50, outro passa, rouba mais 50, outro passa, aí vai sobrar o quê, filho, desse jeito? E ele votou contra esse negócio também. Ele votou contra, eu achei interessante, ele votou contra. Né? Não estou aqui, gente, defendendo o Zanin. Estou falando da ação que eu confesso que me surpreendeu. Mas fico com o pé atrás ainda, porque nós estamos nos primeiros momentos do Cristiano Zanin como ministro. Ainda não são decisões ainda, né, grandes, são decisões pequenas. Mas ele já sofreu aí 2 pancadas da militância, já virou alvo da militância da esquerda. E outro ponto que vocês vão ver na matéria que eu achei legal é que a militância foi cobrar aos deputados
que eles se posicionassem sobre a questão do Zanin. Peraí. O ministro agora está sujeito à avaliação do Congresso, é isso? A decisão... Ah, não, peraí, eu tenho que tomar a decisão, mas eu tenho que... O deputado fulano, o senador ciclano... Rapaz, eu tô pensando em votar assim, o que é que tu acha? Tu aprova? Eu voto ou não voto? Será que o pessoal vai achar ruim? É outro ponto, gente. Vocês vão ver na matéria. Eles ficam PT da vida porque... Zanin vota contra duas pautas, né, que eles defendem, que a militância no geral defende, e aí vão cobrar os parlamentares para ver, só que os parlamentares não se manifestaram. O interessante, que é isso que me inculca aqui, não sei se eles ficaram calados, simplesmente pelo fato, poxa, mano, a gente vai falar o quê? O cara foi indicado por Lula, o cara fala um negócio desse, se a gente for criticar, isso vai dar pau. Vamos fazer de conta que a gente não viu, tô nem aí, finge demência, deixa a militância se acabar pra lá, mas nós não se mete nisso não. Deixa lá, vamos se meter não, porque tá muito recente, se a gente for falar alguma coisa, aí já vão dizer que a gente tá contra o Zanin, já vai dar um nó danado, pode ser que o caldo entorne mais ainda, ixi, não. Não sei se foi por isso, ou se talvez seja uma estratégia, né, do Zanin, vou começar nas causas pequenas, fazendo certinho, pra depois meter o sarrafo pra cima. Ou não. Eu não sei se foi a Rosa Petúnia, não sei se foi a Rosa Maria, uma das nossas amigas rosas aqui fez um comentário, e eu concordo, que talvez a gente possa se surpreender com o Zanin. Ele pode trazer surpresas, porque todo mundo achando aí que Cristiano Zanin, iria atuar nas pautas de Lula, favorecendo Lula, né? Essa semana ele votou a favor aí daquela decisão em que juízes podem julgar em causas de clientes dos cônjuges, né? Quer dizer, o cara pode julgar uma causa da mulher, uma causa do filho. Quer dizer, isso é estranho. Não tem lógica isso. Mas Zanin votou a favor disso aí, né? Talvez porque a mulher dele seja advogada e tem muita causa, ele é ministro, pode chegar na corte dele, ele pode querer beneficiar a mulher, ajudar, né? Dar uma puxadinha, uma sardinha pra mulher, né? Sei lá, não sei. Mas votou a favor disso aí. Mas essas duas decisões aqui, gente, chama atenção. Ou não? Bom, vamos pra matéria, né? Agora os caras ficaram contra. A militância LGBTQ+, ficou contra. Como eu disse a vocês, o problema não são a classe em si. É a militância, que é a minoria. O problema todo mora na minoria. A maioria das pessoas que aderem a esse tipo de conceito, a maioria são pessoas gente boa, né? Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, na descrição chave Pix. Seja você um colaborador do nosso canal, ajude o nosso trabalho, nós precisamos muito da sua ajuda, do seu apoio. Todos os sábados, às 20 horas e 30 minutinhos, tem a nossa live, aqui o seu comentário ganha voz. Vou falar na descrição, links para as nossas redes sociais. Dá um pulinho lá e vamos para a matéria. O novo ministro ao Supremo Tribunal Federal, STF, Cristiano Zanin, foi criticado pela militância da causa LGBTQ+, nas redes sociais após ser o único contrário ao reconhecimento de atos de homofobia e transfobia como crime de injúria racial que foi aprovado nesta segunda-feira, 21, por 9-1. Além de Zanin, outro a não se posicionar a favor da proposta foi o ministro André Mendonça, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, que se declarou impedido e não depositou seu voto. Com a decisão, condenações por transfobia e homofobia poderão ser tipificadas como injúria racial, cuja pena é de 2 a 5 anos de reclusão, além do pagamento de uma multa. Em junho de 2019, o STF já havia criminalizado a prática, enquadrando-a no crime de racismo. O novo ministro do STF, que foi a primeira indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, no seu terceiro mandato, argumentou em um parecer técnico que o reconhecimento das ofensas à comunidade LGBTQ+, como injúria racial, não teria sido o objeto da demanda ou do julgamento que equiparou o delito ao crime de racismo em 2019, como eu disse a vocês no início. É clara a hipótese de rejulgamento e ampliação do mérito julgado, extrapolando os limites fixados na petição inicial, disse.
Nas redes sociais, militantes da causa LGBT nas redes sociais, militantes da causa LGBTQ+ criticaram o voto de Zanin, colocando o nome do magistrado entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. A maioria dos comentários faziam alusão ao fato de que o ministro Cássio Nunes Marques, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, não votou contra a proposta, diferentemente do apontado por Lula. O que eu falei para vocês? Essa turma olha para o judiciário como se os juízes que estivessem lá estão lá para atender caprichos e não para julgar mérito. Vocês veem que interessante. É assim que essa turma vê. Quem não comentou sobre a decisão do ministro indicado por Lula foram os deputados e senadores da esquerda que celebraram a decisão do STF, mas não opinaram o parecer dado pelo magistrado. Nas redes sociais das deputadas Érica Hilton, PSOL, e Duda Salabert, PDT, representantes da causa trans no Congresso Nacional, internautas pediram por posicionamento sobre a orientação de Zanin, mas os parlamentares ainda não haviam feito isso publicamente até a publicação deste texto. Veja que coisa interessante aqui. Cara, eles ganharam, mas querem saber por que querem que os parlamentares falem sobre a decisão de Zanin. Você vê que o negócio, gente, é ideológico. Ganham a causa, mas não estão satisfeitos. Né? Ministro também foi criticado por manter condenação por furto de itens que valem R$100. Essa não foi a primeira vez em que Zanin votou contra um tema considerado progressista pelos militantes de esquerda. Com menos 3 semanas no STF, o novo ministro também foi criticado por votar para manter a condenação de 2 homens que furtaram um macaco hidráulico, 2 galões para combustível e uma garrafa de óleo diesel, avaliados em R$100. Um recurso da Defensoria Pública da União pediu o reconhecimento do princípio da insignificância, devido ao baixo valor e o fato dos itens terem sido posteriormente recuperados pela polícia. Um dos acusados foi condenado a 10 meses e 20 dias de prisão em regime aberto, enquanto o outro recebeu uma pena de 2 anos e 26 dias de reclusão em regime semiaberto. Zanin é o relator do julgamento e o único que votou até o momento da publicação desta reportagem. Zanin citou o entendimento da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que determinou que o crime de furto qualificado e a reincidência de um dos autores do roubo impediriam a aplicação do princípio de insignificância. Tais condutas denotam total desprezo pelos órgãos de persecução penal, como se as suas condutas fossem criminalmente inalcançáveis, afirmou. Ou seja, ele diz o seguinte, né, que os caras agem como se o crime deles não fosse punido, não pudesse ser punidos pela justiça. Né? Tá aí a matéria. Então, 2 pontos interessantes que chamam a atenção da gente. Né? Depois vocês deixam no comentário de vocês a opinião sobre esse assunto. Lembrando, eu não estou defendendo o Zanin, mas estou surpreso com a decisão dele. Bom, vamos lá. Fátima Menezes, minha amiga, comentando aqui. A perseguição contra o presidente Bolsonaro está nojenta. Será que Lula Lau vai ser chamado para depor sobre o Rolex que ele usa, dado pelo Chique da França, quando ele era presidente? Essa é a grande pergunta, né? Diferente das joias de Bolsonaro. O Rolex do Lula Lau não foi catalogado. E agora, como é que fica? Realmente tem essa questão da outra matéria que a gente está para trazer aqui sobre esse assunto, né? Ele ganhou o presente quando presidente, mas não está catalogado. Quer dizer, fala de Bolsonaro, mas tá lá com o Rolex na mão lá, ó, né? Não, dele é um Rolex, é um Peugeot, uma coisa assim o nome lá. PF aperta o cerco contra Bolsonaro e intima todo mundo para depor de uma só vez. Tá aí marcado o comentário. Lígia Maria, minha amiga, isso é uma facção enorme. Finalizando aqui, CPI revela repasse milionário para ONGs na Amazônia. Fui, gente, um abraço.